Graça em grego significa boa vontade, aprovação, favor não merecido, dom, poder, presente. De uma forma ou de outra, ao longo desse capítulo, temos visto como todas essas facetas da graça se manifestam, todas menos uma. Ainda não falamos da graça como poder, além de nos tratar como não merecíamos e ser tratados. A graça nos capacita a viver da forma como fomos tratados. A palavra de Deus diz que pela graça fomos salvos. Paulo nos ensina que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, ou seja, a graça é o poder de Deus que nos salva. Ela nos tira do domínio do pecado e nos coloca debaixo do seu domínio. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Debaixo da graça do poder de Deus, o pecado não consegue nos escravizar. Graça não é licença para pecar, é força que não deixa o pecado nos dominar. O filho pródigo não foi apenas bem recebido, suas vestes foram trocadas em uma festa foi preparada para que ele fosse reintegrado à família. O corrupto Zaqueu também, depois de receber a graça em sua casa, se prontificou a ressarcir todos aqueles que haviam roubado. O Pedro que negou Jesus se tornou poderoso e preletor de Pentecostes. O enganador Jacó se tornou príncipe de Israel. Se alguém diz que experimentou a graça, mas não mudou nada em seu caráter, ainda está na desgraça. Muitos hoje não têm compreendido bem a mensagem da graça. Acham que por Deus nos amar sem merecermos, podemos continuar agindo no pecado, pois mesmo assim Ele irá nos abençoar. Contudo, o favor não merecido é apenas uma parte do entendimento da graça. Deus abomina o pecado e, através de sua graça, Ele quer nos fazer mais santos. Observe que a graça tem o poder de nos livrar do pecado e de nos fazer o que Deus quer que a gente seja. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Paulo era um perseguidor da igreja, mas ele, pela graça de Deus, se tornou um apóstolo. A identidade dele foi dada pela graça, por isso ele disse: pela graça sou o que sou. Mas ele continua dizendo que a graça não foi vã, ou seja, a operação da graça trouxe frutos, a graça trabalhou nele e através dele. A graça o levou a trabalhar mais do que todos os outros apóstolos. Por ter perseguido a igreja, Paulo sabia que não era digno de ser apóstolo. O integrante de não merecer estava presente nele. Como já vimos, favor não merecido é para quem sabe que não merece. Contudo, ele sabe que sua identidade não foi conquistada por seu esforço ou mérito, mas pela graça. Sua formação teológica e gabarito intelectual não eram base para que ele fosse apóstolo. O que o transformou de perseguidor a apóstolo foi apenas a graça. A graça tem poder para mudar quem você é em sua essência e também como você enxerga. O perseguidor queria acabar com todos os seguidores de Cristo. O apóstolo queria fazer discípulos de todas as nações. O perseguidor critica, o apóstolo exalta. O perseguidor odeia, o apóstolo ama. Até aqueles que perseguem. O perseguidor quer calar a mensagem, o apóstolo se dedica em anunciá-la. A graça de Deus mudou a mentalidade do perseguidor que havia em Paulo. O poder da graça muda a mentalidade de quem o recebe. Quem queria matar os pregadores estava agora disposto a morrer pela mensagem. Paulo não mais se via como um perseguidor, mas como um apóstolo. Seus olhos focavam na identidade que ele recebeu da graça e não da religião. Como Paulo, precisamos afirmar quem somos, não quem éramos. A graça de Deus já mudou nossa essência. Então, deixa mudar o seu modo de pensar. Você não é mais escravo do pecado, é livre pela graça para viver em santidade. Quando a graça muda a nossa mentalidade, nós não queremos fazê-la em vão. Observe que Paulo não deixa a graça ser em vão na vida dele. Isso significa que alguém pode fazer a graça de Deus ser inútil na sua vida, receber um tesouro e enterrá-lo.
receber a herança e gastá-la dissolutamente. Preferir um prato de lentilhas ao seu direito de filho. Houve 3 anos de ensinamento de Jesus e trocá-los por 30 moedas de prata. Está em casa, na casa, mas não usufruir dos privilégios do filho mais velho. Não usar, desperdiçar, banalizar, abandonar, subutilizar, são apenas algumas das formas de fazermos a graça ser vã em nossa vida. Paulo não fez nada disso. Ele entendeu o movimento da graça. Ele se dispôs ao trabalho. Qual era o trabalho de Paulo? Dar graça a quem ainda não tinha. Ser exemplo do que a graça pode fazer na vida de alguém. Deixar a graça se aperfeiçoar na sua fraqueza. Paulo virou um outdoor da graça. Este é um sinal de que a graça te alcançou quando a sua vida dispõe a trabalhar para que a graça seja divulgada tanto pela sua vida como por suas palavras. Não trabalhamos para merecer a graça, mas uma vez que recebemos aquilo que não merecemos, não conseguimos pensar em outro jeito de viver senão pelo privilégio de trabalhar pela graça e para a graça. Quando assim o fazemos, vamos perceber algo maravilhoso. Estaremos trabalhando, mas surpreendentemente perceberemos um trabalhador muito mais forte dentro de nós. Ele está fazendo um trabalho que a priori os outros acham que somos nós que fazemos. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. 1 Coríntios 15:10. A mesma graça que trabalhou em nós agora trabalha através de nós. Paulo começou a ver milagres acontecendo que ele nunca tinha visto antes. Pessoas cegas e surdas foram criadas pela graça de Deus que operava através dele. Pessoas desanimadas e frustradas receberam da mesma graça o que havia tocado a vida dele. Paulo provava da paz e alegria, mesmo em prisões, porque essa graça estava com ele. A graça de Deus não dizia apenas que as coisas velhas na vida de Paulo haviam passado, mas estava produzindo um novo futuro muito maior e mais impressionante do que tudo que ele podia sonhar. Precisamos deixar a graça de Deus continuar a trabalhar em nós e através de nós. Em outras palavras, precisamos crescer em graça, e crescer Jesus em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. É tão fácil ver uma criança crescer em estatura, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, e aí vemos uma criança se tornar um adulto. Contudo, no mesmo contexto onde está a estatura, está também a graça. No início, nosso trabalhar e entendimento na graça podem ser como os de uma criança, mas à medida que vamos vivendo pela graça, podemos nos tornar adultos em seu entendimento. Quando isso acontece, não ficamos desesperados. Para que homens nos vejam e abram portas para o nosso ministério, por exemplo, confiamos que Deus dará a graça diante dos homens. Não arrombamos as portas, esperamos a graça nos abrir. Não bajulamos os porteiros, oramos para aquele que tem todas as chaves. Parece um paradoxo. Todavia, a graça nos leva a trabalhar e descansar. Trabalhamos para pregar o evangelho, mas descansamos sabendo que é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Nos esforçamos para divulgar o reino e nos rendemos à cruz. Trabalhamos para fazer o que Deus nos ordena e confiamos no Espírito que transforma pessoas, quebra cadeias e nos resgata da morte. A graça nos dá o poder para transformar e também nos ensina como viver essa nova vida. A graça pedagoga nos instrui a renunciar nossas próprias vontades para viver para aquele que morreu por nós na cruz no Calvário. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Tito 2:11, 12. Observe que a professora Graça tem 2 lições básicas para ensinar: renúncia e vida. Se a vida for só renúncia, será um suicídio. Se for só vida, será um culto ao prazer. A pedagogia da graça fala da morte e ressurreição. O lugar de onde ela vem é para
onde ela aponta. A graça quer nos mostrar que se não morremos para as nossas paixões, as paixões vão nos matar. A graça quer te pendurar numa cruz, contudo, ela tem uma vida baseada na justiça de Deus, esperando a sua ressurreição na graça. Entendemos que a nova vida não é prisão, é liberdade. Entendemos que ela não é um estômago vazio, mas um banquete. Ela não é um deserto, mas um jardim. Se você ainda não tem vivido a transformação que a graça proporciona, ainda não compreendeu o poder que ela tem. Pode ser que você precise trabalhar e deixar que ela continue trabalhando em você. Ou talvez você precise se assentar na sala de aula para que a professora Graça revele suas lições.